Estamos de volta. Daqui a pouquinho vamos receber a doutora Denise Ullmann, veterinária, médium. Ela vai falar sobre a dependência que a gente desenvolve por nossos pets, como lidar com isso. A doutora também vai fazer captações, ou seja, ela vai se concentrar e mediunicamente vai dizer qual é o papel daquele pet na sua vida. Você quer saber? Envia para a gente a foto do animal. Se tiver uma foto sua com ele, melhor ainda. Pode até ser uma selfie, tá? Se não, a foto do animalzinho, o nome dele, seu nome completo, a idade do animal, né? Pode pôr também sua data de nascimento e aí a doutora vai te falar um pouquinho sobre o papel desse pet na sua vida. Se você quiser saber sobre um animalzinho que já desencarnou, manda a foto dele, o nome, a idade que ele tinha e quando desencarnou, tá bom? E aí vamos ver o que a doutora consegue captar, né? E são mensagens, informações que sempre trazem conforto, né, para o nosso coração. Bom, agora chegou o momento de você ficar bem informado. Vamos saber do jornalista Ed Mello o que está acontecendo no nosso Giro de Notícias. Bom dia, Ed. Olá, Edu. Ótimo dia a você, ótimo dia a todos que acompanham a Astral TV. Um excelente final de semana desde já, sexta-feira, com muita informação e, é claro, a semana repleta de notícias. Estamos aqui para deixar você ainda muito mais bem informado. Muito obrigado a você que nos acompanha em Campinas, 47.1, em Sorocaba, 20.1 e, é claro, em São Paulo, 33.3. Programa Bom Astral com Edu Escarfon, deixando você ainda muito mais bem informado, grandes convidados e, é claro, você é o nosso convidado especial. Estes são os principais destaques da semana. Líder do PT reforça pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. Horário de verão volta ao debate com alerta sobre risco energético. Moraes é intimado por Justiça dos Estados Unidos e a AGU vai atuar no processo. Inflação tem alta de 5,35% em 12 meses e descumpre meta contínua pela primeira vez. Projeto A Rua é Nossa acontece em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Trump cita Bolsonaro e impõe tarifa de 50% a produtos do Brasil em carta para Lula. Em resposta a Trump, Lula diz que reciprocidade será aplicada para a soberania e defesa do Brasil. E ainda, queda de balão. A ANAC afirma que negou licença de voo ao piloto meses antes. Fraude do INSS. Beneficiários precisam autorizar pagamento de valores a partir desta sexta-feira, dia 11 de julho. Fazer exercícios com o pet pode transformar a sua vida e a sua saúde. E ainda mais, placar esportivo, previsão do tempo e agenda cultural. Tudo isso para essa sexta-feira em nosso Giro de Notícias. Seja muito bem-vindo, 11 horas e 9 minutos em São Paulo. Estamos na Astral TV, programa Bom Astral com Edu Escarfon, para trazer para você as principais notícias do dia. Iniciamos falando sobre política. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, e o presidente interino do PT, senador Humberto Costa, acionaram o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, reforçando e complementando uma representação que pode cassar o mandato do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. No documento, os parlamentares alegam que Eduardo quebrou o decoro, pois atuou no exterior contra os interesses do Brasil. Falamos agora sobre o horário de verão. O debate sobre a volta do horário de verão voltou à pasta. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS,
divulgou o plano da Operação Energética 2025-2029 e indicou que, em cenários específicos, a retomada da iniciativa pode ser uma medida recomendada. A medida varia para garantir o fornecimento de energia do país, especialmente no período entre 18 horas e 21 horas, conhecido como horário de pico. A proposta entrega um pacote de ações para suprir um déficit estimado de 2 gigawatts no sistema elétrico, ao lado da conclusão de novas linhas de transmissão e do uso do mecanismo como resposta de demanda. Segundo o ONS, o horário de verão poderia evitar o acionamento de até 2,5 gigawatts em usinas térmicas, reduzindo os custos e pressões sobre os reservatórios hidrelétricos. Portanto, expectativa para a decisão do retorno do horário de verão. Seja bem-vindo, você está em nosso Giro de Notícias dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon. Falamos agora sobre uma intimação internacional. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi citado novamente pelo Tribunal Distrital da Flórida, nos Estados Unidos, em processo apresentado pela empresa de mídia social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela Hubble, rede social banida do Brasil. O magistrado tem 21 dias para se manifestar ou pode receber sentença à revelia do Tribunal norte-americano. Em nota, a AGU, Advocacia Geral da União, afirmou que segue na preparação de minutas de intervenção processual em nome do Brasil, caso se decida por esta atuação a qualquer momento. Portanto, intimado o ministro Alexandre de Moraes. Seguimos falando agora sobre inflação. A inflação oficial do país registrou alta de 5,35% no acumulado dos últimos 12 meses até junho, descumprindo pela primeira vez a meta contínua. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor subiu 0,24% em junho, após uma alta de 0,26% em maio, segundo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No modelo meta contínua, considera-se que a meta foi descumprida quando a inflação acumula em 12 meses, ela permanece em alta e fora do intervalo de tolerância por 6 meses consecutivos. Por isso, inflação em alta no Brasil. Vamos falar agora sobre um projeto social bem interessante que está acontecendo na Zona Leste de São Paulo. No último sábado, aconteceu a primeira edição do programa A Rua é Nossa, uma iniciativa da Subprefeitura de São Mateus e do subprefeito Osiel Souza, ao lado do prefeito Ricardo Nunes, que promovem atividades recreativas, esportivas e culturais em uma via da região. A ação ocorreu na rua Professora Jassanã Altair, no Jardim Santo André, e contou com brinquedos infláveis para as crianças, distribuição de pipoca, algodão doce, pintura artística, grafite e apresentação de capoeira e balé. E ainda um showzaço super divertido com a palhaça Curtiça. Portanto, você que está na Zona Leste de São Paulo, em São Mateus, a rua é nossa. Mais uma iniciativa do subprefeito Osiel Souza. Passe por lá. Seguimos com o nosso Giro de Notícias, trazendo sempre para você muita informação. Nesta sexta-feira, excepcionalmente, tudo o que aconteceu durante a semana, e você é o nosso convidado especial dentro do programa Bom Astral com Edu Escarfon. Vamos falar sobre um tema muito importante e fundamental para o Brasil. Temos que nos organizar e acompanhar as tomadas de decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após esta informação. Tarifa de 50%, é isso mesmo. Em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano a partir de 1º de agosto. Fique atento. A medida, segundo Trump, é uma resposta direta
a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas americanas e a forma como o país tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro. No texto, Trump afirma que a forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional. Para o líder norte-americano, o julgamento e as investigações envolvendo o ex-presidente brasileiro configura uma caça às bruxas que deveria terminar imediatamente. Portanto, âmbito político e âmbito de insatisfação do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, taxando o Brasil em 50% nas exportações. Imediatamente, tivemos a resposta do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele respondeu a sobretaxação a produtos brasileiros anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em publicação nas redes sociais. O petista declarou que o Brasil vai usar a lei de reciprocidade, recém-aprovada pelo Congresso Nacional. A legislação permite ao governo adotar medidas em respostas a países que impõem barreiras comerciais ao Brasil. Portanto, a resposta de Lula é a reciprocidade. 50% lá, 50% aqui. 100% lá, 100% aqui. É nesta linha que responde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a pergunta que fica: qual é o resultado positivo para o povo norte-americano, que depende de suco de laranja, depende do nosso café, depende de materiais essenciais para o funcionamento de outros equipamentos nos Estados Unidos, e o Brasil, que exporta e com isso faz com que o nosso país cresça ainda mais. Não é bom para os Estados Unidos e menor ainda para o Brasil. Não vamos tentar, segurar um gorila de 500 quilos com um animal um pouco menor. Portanto, temos que ter bom senso e encontrar o melhor caminho. Afinal de contas, os Estados Unidos é o segundo maior exportador do Brasil. Antes da China, os Estados Unidos é quem fornece para nós um volume de renda muito grande. Melhor caminho, a conversa, o bom senso e tentarmos separar a política da economia mundial. Vamos em frente, o nosso Giro de Notícias segue falando agora sobre um tema muito triste, a queda do balão que aconteceu em Santa Catarina. A ANAC informou que negou a licença de voo ao piloto que operava o balão que caiu em Praia Grande e matou 8 pessoas em Santa Catarina. O piloto teve a licença negada pela Agência Nacional de Aviação Civil meses antes do acidente. Essa informação consta em um documento do Ministério Público de Santa Catarina que acompanha paralelamente as investigações da Polícia Civil. Apesar da nova informação, a defesa do piloto alegou que ele tem ampla experiência em voos e instrução e o Corpo de Bombeiros apura quais foram as falhas operacionais que possam ter contribuído para esta tragédia. Por mais que o piloto tenha toda esta habilidade, experiência com voos de instrução, 8 pessoas, infelizmente, morreram num desastre terrível em Santa Catarina. Temos, obviamente, que acionar a Câmara dos Deputados, a legislação, para que possamos ter um pouco mais de segurança também com os belos voos de balão. Realmente a visão é muito linda, mas a segurança em primeiro lugar. Portanto, tudo isso sendo investigado, a ANAC informando que o piloto não tinha habilitação para operar o balão, que infelizmente matou 8 pessoas em Santa Catarina. Seguimos falando agora sobre um tema também complicadíssimo, que é a fraude do INSS. Os aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos precisam, fique atento, autorizar a partir de hoje, sexta-feira, dia 11 de julho, o pagamento do acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal. Fique atento, o governo federal fez uma proposta para que os aposentados que indicaram que teve desconto indevido possam ser ressarcidos. Se você não aceitar esse acordo, você tem que entrar com um processo judicial. Só que, primeiramente, vai ser atendido quem aceitou o acordo do governo. Então, são duas situações. Você aceitou o acordo do governo, você tem até hoje, sexta-feira, dia 11, para começar a autorização do pagamento. Ok, não aceito, vou entrar com um processo.
isso será um segundo momento para que você possa receber e ser ressarcido. Se você acha que não precisa ser ressarcido agora, o processo vai rolar para definir se você tem direito a algo mais ou não. Caso contrário, você aceitando o acordo do governo federal, você começa a receber imediatamente. Esta ação, que pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS e nas agências do Correio, é necessária para que o beneficiário receba a devolução dos valores diretamente na conta, sem precisar recorrer à justiça. Foi o que eu falei agora. Se você entrou com um processo, você vai ter que pegar informações com seu advogado e seguir o rito do processo. Se você não entrou na justiça e concorda com os valores que serão pagos direto pelo governo federal, é hora de você seguir fazendo o acordo, acionando o Meu INSS ou então ir até as agências dos Correios. Portanto, fique atento, você da melhor idade, você, meu senhor, minha senhora, que recebe a sua pensão, beneficiário do INSS, fique atento com as informações e um detalhe fundamental e importante: fuja das fake news, os golpes, os links, as conexões, mensagens que você recebe no seu celular. Fique muito atento para não cair em golpes. Não é qualquer link, não é qualquer contato que você tem que acionar ou passar informações. Eu volto a repetir, procure Meu INSS ou então vá até nas agências dos Correios. Se puder, primeiramente, chamar o seu filho, o seu tio, a sua tia, seu irmão, algum parente confiável, vá com ele até lá, porque você vai receber os valores atrasados. São valores grandes, né? Muitos vão receber valores a maior. Portanto, é a somatória de todos os descontos que você teve durante um grande período, um ano e pouco. Portanto, duas situações: ou você vai conforme o acordo do governo, ou você vai conforme a sua questão na justiça. Portanto, quem tem que decidir isso é você. Mas se o pagamento está de acordo, você concorda com o que é proposto pelo governo federal, passe agora mesmo numa agência dos Correios ou acesse Meu INSS a partir desta sexta-feira. Muita informação para você, claro. Eu, Ed Melo, dentro do programa Bom Astral com Edu Scarfon, trazendo para você as notícias e informações da semana. Vamos falar sobre saúde. Olha só que informação interessante. O fato é que o estilo de vida e a prática de exercícios proporcionam, você sabe, a liberação de hormônios e substâncias para causar um bem-estar, não é verdade? Além de manter o motor do nosso corpo em pleno funcionamento, além de manter tudo isso, você já pensou que pode unir o útil ao prazeroso? É verdade. Atividades físicas que inclui quem? O seu querido pet, não é verdade? A iniciativa fortalece o vínculo do seu pet com você, mas deve ser introduzida aos poucos. Fique atento, sempre observando as particularidades de cada animal, os horários mais adequados e sem deixar de lado o cuidado com a alimentação e com a hidratação. Já pensou? Você está caminhando sozinho, correndo sozinho, é hora de você chamar o seu pet, ir com você e, com certeza, ter um bom passeio e um bom treino. É uma ótima opção para o final de semana, você e o seu pet curtindo os parques, curtindo as vias que você pode caminhar com ele e, claro, criar um vínculo ainda muito maior. Giro de notícias, vamos girando a chave para falar sobre o nosso placar esportivo. Tem esporte para você a partir de agora e estas são as manchetes. John Textor recusa a proposta de mais de 200 milhões por Thiago Almada. Lembra dele? Jogou no Botafogo? Joga demais o argentino Thiago Almada e John Textor recusou uma proposta de 200 milhões de reais. O Palmeiras ultrapassa 500 milhões de reais em reforços somente em 2025. É isso mesmo. Eliminado do Mundial de Clubes, o Fluminense volta ao Brasil com premiação milionária. Parabéns, Flusão! Ficou ali, ó, até a semifinal, jogando bem e, claro, é o futebol brasileiro pelo mundo. O São Paulo tenta a contratação de Gonzalo Tapia, do River Plate. Fique atento, torcida tricolor. O Wesley, do Flamengo, acerta detalhes de contrato com a Roma e deve deixar o Mengão.
o grande lateral Wesley. Poxa vida, hein? O Flamengo perdendo uma peça muito importante. E ele, Fábio Carille, é o novo técnico do Vitória. Alô, você na Bahia? O Carille agora é técnico do Vitória. Lembrando vocês que o último jogo agora do Mundial de Clubes da semifinal, Fluminense 0, Chelsea 2, o bom time do Chelsea venceu o Flusão, e o PSG, o Paris Saint-Germain, o famoso papão do Mundial de Clubes, goleou o Real Madrid por 4-0, hein? Portanto, a final do Mundial de Clubes acontece no próximo domingo, 4 da tarde, entre Chelsea e PSG. Em quem você apostaria, hein? Chelsea e PSG no próximo domingo, 4 da tarde, Mundial de Clubes. E para encerrar, você sabe que o Brasileirão volta agora. Sábado, o Flamengo pega o São Paulo, já sábado agora. E domingo, o Corinthians enfrenta o Bragantino. Santos e Palmeiras, o clássico foi encerrado, foi adiado, melhor dizendo, para uma outra data. Santos e Palmeiras vai jogar em outra data. No sábado, o Flamengo pega o São Paulo no Maracanã e o Corinthians na Neoquímica Arena enfrenta o Bragantino. É o Brasileirão de volta para você curtir ainda muito mais o futebol do Brasil e um dos melhores campeonatos do mundo. Falando agora sobre tempo e temperatura. Edmelo, como será o final de semana? Eu te digo agora. Nesta sexta-feira, a máxima do tempo será de 21 graus. A mínima foi de 12, a máxima 21. Temos sol e, claro, 5% de possibilidade de chuva, umidade em 78% e ventos a 10 km por hora. Portanto, temperatura agradável nesta sexta-feira com 21 graus. Amanhã, sábado, sobe um grauzinho, máxima de 22 com mínima de 13. O tempo vai estar nublado nesse sábado, possibilidade de chuva é pequena com 5%, umidade em 78% e ventos a 11 km por hora. No domingo, cai mais 1 grau. É isso, é efeito cebola, meu amigo. Principalmente em São Paulo. Máxima de 21 graus, a mínima será de 12. O tempo no domingo vai estar nublado. 10% de possibilidade de chuva, umidade em 77% e ventos a 11 km por hora. Portanto, de hoje, sexta-feira, até domingo, a média máxima de temperatura será de 22 graus, com mínima de 13 graus. Essa é a média para sexta, sábado e domingo. Tempo parcialmente nublado, hoje sexta-feira um pouquinho mais de sol. Mas aproveite, use o seu agasalho, leve um guarda-chuva e, claro, você que está em outras cidades onde a chuva é mais volumosa, tome o devido cuidado, não entre com o seu carro em vias alagadas, evite o alagamento, espere a água baixar e, claro, circule com segurança. Final de semana, que também é claro que tem agenda cultural, tem shows por São Paulo, você que está na capital paulista, a molecada que está de férias, olha só que dica bacana, tem Galinha Pintadinha no Teatro J. Safra, dia 12 de julho, você não pode perder, hein? Galinha Pintadinha, amanhã no Teatro J. Safra. Também amanhã tem ela, a Marrom, Alcione. Quem não gosta de Alcione? Terra SP recebe uma das maiores cantoras do Brasil. Alcione vai estar por lá amanhã também. Dia 13, olha só que interessante, a Sub é Show. 1 da tarde, a Sub é Show, tem cantor De Quebra, lá em São Mateus. Você não pode ficar de fora. É claro, é um evento espetacular. A Sub é Show também, dia 13, a partir das 2h30 da tarde, tem Gui S. Guitar e 1 da tarde, De Quebra, lá em São Mateus, a Sub é Show. Grandes eventos e shows acontecendo. Lembrando você também, que você não pode ficar de fora, lá no Juventus está acontecendo o Arraiá Grenado Clube Atlético Juventus. O meu abraço ao presidente Tadeu Deradelli. Edu, você é o nosso convidado. Arraiá Grená, amanhã, sábado, amanhã dia 12, domingo dia 13, começa às 5 da tarde no sábado e no domingo às 2 da tarde, eu, Edmelo, estarei por lá no Arraiá Grenado Clube Atlético Juventus. Falando de cinema, agora grandes telões, as grandes telas do Brasil, trazendo com certeza grandes filmes. Olha só, Como Treinar Seu Dragão está na tela, Fórmula 1 com Brad Pitt, também temos Jurassic World Recomeço,
Os Smurfs, é isso mesmo. Também está na tela Quarteto Fantástico e Superman. É isso. Tudo em julho para você curtir o seu feriado, curtir, é claro, as suas férias. Você que está de férias em julho, aproveite os shows, os eventos, os cinemas e, é claro, o programa Bom Astral com o Edu Scarfon. Muito bom, já tô com o meu convite aqui, hein, para o Arraiá no Juventus. Aliás, gente, é uma excelente, né, oportunidade aí para você, opção de passeio, né, uma delícia, tem de tudo, né, para a gente comer, coisas deliciosas, né, então vale a pena vocês irem aí nesse fim de semana. Obrigado, Ed, pelo convite. Agora, Ed, o que o pessoal vai assistir no Personalidades nesse domingo, 6h30 da tarde? É isso mesmo, Edu. Personalidades comigo, Ed Melo, toda quinta-feira, 9 da noite, com reprise aos domingos, 6h30 da tarde. Você que perdeu o programa ontem, não fique triste, não. Domingo tem reprise, 6h30 da tarde. Eu recebo a Terezão da Praça é Nossa, não é isso? Priscila Minuti está conosco para contar tudo sobre a televisão, sobre o seu trabalho ao lado de Carlos Alberto da Praça é Nossa, falando sobre as suas atividades. Ela que também é palestrante, uma história linda, né, que ela tem, e com certeza vai trazer muita alegria e muita emoção para você que acompanha o programa Personalidades. Toda quinta-feira, 9 da noite, com reprise aos domingos, 6h30 da tarde. Edu, muito obrigado. Obrigado, Ed. Pessoal, já já a doutora Denise Ullmann estará conosco. Ela que é veterinária e médium, vai falar, né, um pouquinho sobre o papel do seu pet, do seu animalzinho de estimação na sua vida. Você quer saber? Manda foto dele com o nome, a idade, manda também seu nome completo, tá, sua data de nascimento, e a doutora vai fazer algumas captações ao vivaço, tá? Já já. Então pode ir mandando no código 11, número 962710106. Ed, você tem pet? Animalzinho de estimação? Eu tenho pet, Edu, eu tenho o chamado caramelo. Uhum. Peguei pequenininho, né? E é o chamado caramelo, aquele famoso vira-latinha, mas desde pequeno, muito amor, muito carinho. 2 gatinhas e, é claro, o amor pelo pet é gigantesco. Eles atraem, né? Trazem carinho, trazem amor, trazem respeito e eu gosto muito. Tenho um cãozinho e tenho 2 gatinhas, 2 gatas, Edu. Caramelo é típico do Brasil, né? Esse é brasileiro, né? É raça do Brasil. Muito legal. Então fica aí com a gente, Ed, para você ver já já o que a doutora tem aí a nos dizer. E, gente, aproveito para convidá-los a seguir o Ed Melo nas redes sociais. O Instagram dele é o @EdMeloOficial. Você já está seguindo? Siga lá, Ed Melo, Melo com 2 L's, oficial. Sempre você vai ficar bem informado, tá? E tem também as dicas para você saber o que vai rolar também no programa Personalidades, dicas do Ed Melo, notícias, tudo isso na rede social dele lá no Instagram. Valeu, Ed! Gente, intervalo é bem rápido e a gente já volta com a doutora Denise, hein? Não sai daí!